Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. A matéria pode sofrer muitas transformações químicas diferentes. A classificação das transformações ou reações químicas em tipos cria uma sistemática que permite melhor compreendê-las e até mesmo explorá-las economicamente em processos industriais. Nessa série de aulas, abordaremos alguns dos principais tipos de reações químicas, começando pelas chamadas reações ácido-base. Convém relembrar que uma transformação ou reação química é um processo no qual determinadas substâncias, denominadas reagentes, transformam-se em substâncias diferentes, chamadas de produtos. Aqui temos como exemplo uma reação de combustão, na qual o metano, CH4, e oxigênio, O2, são reagentes, e dióxido de carbono, CO2, e água são produtos. Nas reações químicas em geral, nenhum átomo é criado nem destruído, eles apenas se reagrupam. Isso ocorre mediante quebra e formação de novas ligações químicas. As reações ácido-base que estudaremos a seguir obedecem aos mesmos princípios. Entretanto, antes de iniciarmos, é preciso saber que utilizaremos bastante os conceitos de ligação iônica, ligação covalente, eletronegatividade e polaridade. Se você não estiver familiarizado com eles, acesse os links na descrição deste vídeo para uma revisão. Em química, existem diversas definições para ácidos e bases. Aqui, utilizaremos a chamada definição de Arrhenius. De acordo com ela, ácidos são compostos que contêm hidrogênio e reagem com água para formar íons H+, como neste exemplo. O cloreto de hidrogênio, HCl, é um composto molecular no qual hidrogênio e cloro estão unidos por uma ligação covalente. Ao ser dissolvido em água, o HCl sofre um processo de ionização, no qual a ligação covalente é quebrada e o cloro se separa do hidrogênio, carregando consigo o par de elétrons da ligação. A solução aquosa resultante contém íons H+ e Cl-, e é chamada de ácido clorídrico. Note que os íons não estavam presentes no composto químico original. Eles foram criados pela reação de ionização entre o cloreto de hidrogênio e a água. Lembre-se também que o hidrogênio é o elemento mais simples, contendo apenas um próton e um elétron. Portanto, o cátion H+ equivale a um próton isolado. Na realidade, o H+ não se encontra livre em solução, e sim diretamente ligado a uma molécula de água, formando o chamado cátion hidroxônio, H3O+. Portanto, essa é uma forma alternativa e mais precisa de equacionar quimicamente a ionização do HCl. Ambas as equações são aceitáveis do ponto de vista químico, desde que você se lembre que a primeira delas é uma simplificação e que o H+ existe em solução na forma de hidroxônio. Atenção! Nem todo composto químico que contém hidrogênio é um ácido. O metano, por exemplo, possui 4 átomos de hidrogênio, mas nenhum deles é ionizável, ou seja, não formam cátions H+ na presença de água. Em geral, para ser ionizável, o hidrogênio precisa fazer parte de uma ligação covalente polar. A carga parcial positiva do hidrogênio faz com que ele seja atraído pelo oxigênio de uma molécula de água vizinha, o qual possui carga parcial negativa. Quando estiverem bem próximos, o hidrogênio é transferido para a água mediante um rearranjo dos elétrons. O hidrogênio estabelece uma ligação covalente coordenada com os pares isolados de elétrons do oxigênio, formando o cátion hidroxônio. Concomitantemente, os elétrons da ligação HCl passam para o cloro, formando o ânion cloreto. A estabilidade do ânion formado também é um fator que contribui para a ionização, mas não entraremos nesse detalhe. No metano, o hidrogênio está diretamente ligado ao átomo de carbono,
que é um elemento pouco eletronegativo. As ligações são praticamente apolares e os hidrogênios não possuem as cargas parciais positivas necessárias para interagir com água e desencadear o processo de ionização. Alguns ácidos possuem mais de um hidrogênio ionizável. São os chamados ácidos polipróticos. O ácido fosfórico, H3PO4, é um exemplo. Ele possui 3 hidrogênios ionizáveis, que podem ser removidos sequencialmente. A ionização completa do ácido fosfórico pode ser expressa por uma única equação global devidamente balanceada. A força dos ácidos está relacionada ao seu grau de ionização em água. Ácidos fortes possuem alto grau de ionização. Um exemplo é o ácido clorídrico, cujas moléculas estão praticamente 100% ionizadas em água. Ácidos fracos são aqueles com baixo grau de ionização, como por exemplo o ácido cianídrico, HCN. Na presença de água, apenas uma pequena porcentagem das moléculas de HCN sofre ionização. A maioria delas permanece na forma não ionizada. Essa tabela mostra exemplos de nomes e fórmulas químicas de alguns dos ácidos fortes e fracos mais comuns. Passemos então para as bases. De acordo com a definição de Arrhenius, bases são compostos que produzem íons hidróxido, OH-, quando dissolvidos em água. Aqui vemos o exemplo do hidróxido de sódio, NaOH. Ao contrário dos ácidos, que se mantêm unidos por ligações covalentes, as bases são compostos iônicos. Os íons hidróxido já estão formados e presentes no retículo cristalino da base. Na presença de água, os íons da base apenas se dissociam, passando para a solução. Ácidos e bases de arrênios reagem entre si, produzindo sal e água. Aqui temos o exemplo da reação entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio, produzindo o sal cloreto de sódio, NaCl, e água. Cuidado com o balanceamento no caso de ácidos polipróticos, como o ácido sulfúrico. Aqui, temos que considerar que o ácido possui 2 hidrogênios ionizáveis. Então, cada mol de ácido necessitará de 2 mols de base para ser consumido. Para o sal sulfato de sódio, precisamos considerar que o sódio é um cátion monovalente e o sulfato um ânion bivalente. Então, a fórmula correta é Na2SO4. O balanceamento é concluído acertando o coeficiente estequiométrico da água. A base também pode apresentar múltiplos ânions hidróxido em sua fórmula, como é o caso do hidróxido de magnésio, MgOH2. Procedemos da mesma maneira, considerando que o magnésio é um cátion bivalente e completando o balanceamento de acordo. Aqui estão mais 3 exemplos. Pause o vídeo e equacione essas reações ácido-base com o balanceamento correto. Você conseguiu chegar às respostas certas? Existe uma maneira de simplificar as equações químicas. Voltando ao exemplo de ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, reescrevemos a reação com cada reagente e produto na forma como efetivamente se encontra no meio reacional. Antes de a reação começar, o ácido clorídrico está na forma ionizada, ou seja, ele se encontra na forma de íons H+, e Cl- dispersos no meio aquoso. O hidróxido de sódio está na forma dissociada, com íons Na+, e OH- em água. O cloreto de sódio, produto da reação, é um sal solúvel e também se dissocia em Na+, e Cl-. A água é um composto molecular com ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio e oxigênio,
Suas moléculas permanecem unidas na forma de H2O. Repare que os ânions cloreto aparecem tanto nos reagentes quanto nos produtos. O mesmo pode ser dito sobre os cátions sódio. Dizemos que eles são meros íons espectadores. Isso quer dizer que eles estão presentes no meio reacional, mas não se transformam. Para compreender melhor, tente imaginar os componentes da reação química num becker. No início da reação, encontram-se em solução o ácido na forma ionizada e a base na forma dissociada. Repare nos íons Na+ e Cl- dispersos em solução. Quando a reação termina, esses íons continuam lá, sem ter sofrido nenhuma transformação. A verdadeira transformação envolve os outros componentes. Voltando à equação química, podemos simplificá-la omitindo os íons espectadores. Chegamos à equação na forma iônica simplificada. Ela nos mostra a essência da transformação química em questão. Uma reação ácido-base de arrênios pode ser compreendida resumidamente como o encontro entre os íons H+ do ácido e OH- da base, que se ligam covalentemente formando água. Podemos ser ainda mais precisos e escrever a reação partindo não de H+, mas sim de íons hidroxônio. Uma vantagem da equação na forma iônica simplificada é que a mesma equação se aplica a outras reações ácido-base diferentes. Consideremos a reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Na forma iônica, temos a seguinte equação. Note que o ácido sulfúrico é um ácido diprótico, então a ionização completa de 1 mol de H2SO4 gera 2 mols de H+. Preste atenção também às proporções estequiométricas corretas no sulfato de sódio. Sódio e sulfato são íons espectadores e serão omitidos. Na equação resultante, todos os componentes têm o mesmo coeficiente estequiométrico, o que nos permite simplificar. Chegamos exatamente à mesma equação do exemplo anterior, o que demonstra a generalidade das equações na forma iônica simplificada. Estamos chegando ao final dessa aula. É importante que você tenha compreendido o que são ácidos e bases de arrênios e como equacionar a reação entre eles. Um ótimo treinamento é você voltar aos exemplos de reações que foram abordados e reescrevê-las na forma iônica simplificada. Repita o procedimento passo a passo e verifique que todas elas se resumem numa única equação: H+ mais OH-, produzindo água. Até a próxima aula!